Se dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo. Ma lo possiamo dare? Spero che si tolga il cavallino almeno da quella macchina. Não foi por falta de aviso. Há 3 anos, o setor VDM da Mercedes-AMG já estava transbordando com feedbacks negativos do seu próprio público comprador, com aquela ideia genial de transformar o sedã com o ronco mais brutal e cavalo da história, o C63 AMG V8, em um pôneizinho 4 cilindros com ronquinho de Golf GTI. O resultado foi a pior queda de performance em vendas da história do C63, queda de 70% na Austrália, vendas próximas a zero na Alemanha e descontos de quase 20% em diversos mercados do mundo. No Brasil todo, de acordo com a apuração realizada pela galera do Carchase, havia menos de 50 unidades do C63 4 cilindros há coisa de 8 meses atrás. Um desastre nuclear. Já na Ferrari, o setor VDM teve um aviso ainda mais direto no nervo, aonde dói mais. No dia que anunciaram a existência da Ferrari elétrica, a LUT afinal, né? Mas isso foi lá em 8 de outubro de 2025, as ações despencaram 15%, pessoal, em 2 dias. Não queremos nada disso perto da gente. Na prática, foi a mensagem que toda a clientela e os acionistas passaram para a Ferrari em caps lock. A recusa, pessoal, foi tão violenta que pela primeira vez a Ferrari não pôde jogar aquele seu joguinho de alocações, de você precisar ter uma carreira em compra de produtos de entrada para poder acessar uma novidade. E de fato, o estrago no mercado de ações e prospecções de clientes da LUT foi tão grande que o segundo veículo elétrico da marca, que ia ser lançado pouco tempo depois, foi abortado. Trancaram no armário a ideia e parece que a chave se perdeu por aí num forno de pizza lá por Maranello. Hoje, e estamos falando aí das 2 horas da tarde, ou seja, poucas horas se passaram desde a apresentação da LUT, as ações da Ferrari já despencaram 7%. A gente está falando de uma perda, pessoal, de 20 bilhões de reais, com tendência de pior ao longo dos próximos dias. Em um mundo normal, uma queda violenta nas vendas ou nas ações seria uma martelada da humildade, porque o mercado manda, né? Na indústria automotiva de hoje em dia, esqueça. Sabe o C63 AMG 4 cilindros que eu falei no comecinho desse vídeo? Ouça o que o Michael Schieb, que é o diretor global da AMG, disse para Car Magazine. Nós vimos que alguns dos nossos clientes mais fiéis têm alguma dificuldade com o conceito. Claro, sem dúvida também perdemos alguns clientes que simplesmente gostam de motores V8. Mas deveríamos ter explicado melhor a tecnologia aos nossos vendedores e clientes. Ou seja, de acordo com essas palavras, a culpa não é nem do produto e nem de quem o criou. A culpa é da comunicação e do marketing, que não souberam explicar, não souberam vender. Mas na verdade, pessoal, em última instância, uma declaração dessa bota a culpa máxima no comprador, em você, o ignorante que não soube apreciar a perfeição desse produto. Mas sempre dá para piorar. Sabe como eles endereçaram essa questão do V8 com o AMG GT 4-Door, que foi apresentado semana passada, poucos dias atrás, com um powertrain 100% elétrico de até 1.169 cavalos. Mas não se preocupe, ele faz ronquinho de V8 por meio de alto-falantes, que bonitinho. A V8 soundtrack, which is realistic. E não é só ronquinho não, o banquinho até vibra. Sim, fabricaram um sistema que faz os bancos vibrarem na mesma frequência dos V8 de antigamente. If I rev it by pressing the accelerator. Look. It's such a clever idea. Quando esse tipo de tratativa acontece com um cliente do porte de um comprador AMG, a sensação que eu tenho é que a indústria subestima a inteligência dos seus clientes e vê todo esse pessoal como se fosse um bando de crianças ingênuas, desinformadas, manipuláveis emocionalmente.
Olha, pelo menos nisso a Ferrari foi mais coerente com a Lucci, porque na parte do som do carro, do motor, enfim, criaram um sistema que capta os harmônicos, as vibrações e os ruídos das unidades, os 4 motores elétricos, e eles retransmitem isso para a cabine, cancelando ali digitalmente algumas frequências indesejáveis para você entregar uma premissa que é minimamente coerente com o caso de Maranello, né? Porque pode até não ser ronco, mas é um som mecânico verdadeiro que foi apenas afinado, tunado. E é a mesma lógica emocional que você faz com um sistema de escape dimensional, né? Então, na parte da Ferrari, eu até respeitei isso. Nós estamos na era da informação descentralizada. O comprador de Ferrari e AMG, mesmo aquele que não entende nada de ficha técnica, é mais bem informado sobre o mercado e a experiência que o produto tem que oferecer, mais que muitos dos seus executivos. E na parte técnica, vários desses clientes sabem muito mais do que nós jornalistas. E nos detalhes e nos equipamentos, essa turma aí sabe mais que a esmagadora maioria dos vendedores que estão nas lojas concessionárias. Mas essa turma que lida com vendas direta com o público, tá lá em vários grupos, né, de WhatsApp com os clientes, esses aí são caras espertos, eles sabem disso, sabem que o cliente está bem informado. E eles reportam tudo isso que está vindo de feedback ruim de lá do front, né, do tete a tete ali, com o cara que compra o carro mesmo, né, e eles passam tudo isso para cima. Mas o alto clero dos executivos ali na sua bolha real, meu amigo, eles não estão nem aí. Como o Michael Schieb já deu a entender, se der errado é porque foi mal explicado, porque foi mal vendido e o comprador é que não entendeu esse produto perfeito e maravilhoso, sacou? E aí você pode achar que eu estou sendo maldoso, que eu estou sendo sarcástico e forçando a barra, né? Então, meus amigos, eu vou deixar as palavras humildes do próprio Michael Schieb, de novo, para defender o AMG GT elétrico 4-door na entrevista que ele deu para a Motor One americana. Olha só o que ele disse. Nós seríamos estúpidos se nós não observássemos o mercado nos últimos anos. Nós sabemos o que os nossos rivais fizeram, sabemos o que deu certo e o que não funcionou. Sabe o ronquinho digital imitando um V8? A Dodge fez exatamente isso há 2 anos com o Daytona elétrico. Foi um embaraço global. Mas pelo visto a AMG acha que aquilo deu certo e deu resultado. Eu conto ou vocês contam? Agora, enquanto isso, do outro lado da sala da justiça, a journey that started in the mind of one man decades ago is now complete. This is Bodo. A grande falácia do novo público comprador imaginário, que está além das suas capacidades analíticas, porque esse aí é um povo do futuro, conectado. Ele vai descer de uma espaçonave da Xuxa e ensinar pra gente, né, os pobres dinossauros que vão ser extintos, né, pelo impiedoso meteoro elétrico, esses caras que vão nos ensinar sobre o que é o mercado do automóvel de amanhã. Por favor, câmera 3, passeie com a sua câmera no corpo dessa coisa aqui. Vira, dê uma voltinha. Há interesse de vocês? Por favor, faça uma caridade. Esse é o novo Pix dos executivos. Nós somos ignorantes, presos ao passado. A gente não consegue ver esse novo comprador porque ele vem de uma 4ª dimensão e a gente é limitado cognitivamente, preso na bomba de gasolina. A gente só vê em 3D. Mas essa aí é uma das apostas mais arriscadas e infantis que a indústria está fazendo e eu vou te provar com números quem é que está enxergando mal. Vamos começar com um tapa de realidade, pessoal. Ferrari Lucci fatalmente vai chegar aqui no Brasil por mais de 7 milhões de reais. Porque o preço da Lucci na Europa vai começar na faixa de 550 mil euros para muito mais disso. Já o novo AMG GT 4-door 63S elétrico, ele vai chegar na Alemanha acima de 200 mil euros, tranquilamente acima dos 2 milhões de reais por aqui. Ah, a gente pode descontar alguma coisa por conta de tributação? Desculpa, meus amigos, não vai mudar muito essa figura, não. Então,
Vamos tentar entender quem é esse povo da espaçonave da Xuxa com dinheiro infinito que vai comprar em volumes nababescos, né, esses super sedãs e esses super SUVs elétricos de luxo de marcas ocidentais. Como que eles vivem? Do que eles se alimentam? Como se reproduzem? Será que são habitantes do metaverso? Piadas à parte, a gente já tem um case study com a marca que é uma referência técnica e de mercado em produtos do segmento de exclusivos, que é a Porsche. Vamos olhar para o Taycan, pessoal, que para mim é o best in class, porque é um design extremamente agressivo, mas ao mesmo tempo é futurista e conectado com o histórico da marca, ou seja, um dono de um Porsche olha para ele e enxerga um Porsche, mesmo sendo elétrico. O carro tem performance assombrosa desde a versão de entrada, tem a melhor dinâmica de todos os elétricos e tem um mar de versões num ticket muito amplo. Começa ali, pessoal, indo de 100 a 300 mil euros. E vai lembrar, o Taycan foi o carro que introduziu o sistema de 800 volts no universo dos elétricos de luxo, né? E só para explicar rapidinho, esse sistema permite essas recargas super rápidas que a gente está vendo, né? Em 20 minutos, menos, até em 15 minutos, você vai de 20 a 80% de recarga, quando, lógico, você tem disponível um sistema de recarga de corrente direta que vai ter ali mais de 300 kW, né? Vamos olhar para o Taycan? As notícias não são muito boas, pessoal. Em 2025, o Taycan teve uma queda de 22% de vendas em relação a 2024 no âmbito global. Mas piora, porque 2024 já foi um ano brutal de queda. Teve 49% menos Taycan vendidos que em relação a 2023. Dificilmente essa queda vai se reverter. Pelo contrário, a tendência é de piorar. E aí, pessoal, eu digo para vocês, o Taycan é o sinal amarelo global que a indústria das marcas de luxo ocidentais não podem ignorar de jeito nenhum. Porque se um Porsche desses, com essas qualificações, não está vendendo bem, meu amigo, não é o seu Mercedes, não é a sua Ferrari que vão consertar o mercado nesse segmento de 6 dígitos de euros. Então está começando a ficar claro que os habitantes da espaçonave da Xuxa, né, essa turma que vem de outro planeta e que a gente não consegue enxergar, que vão comprar em grandes volumes, carros que nem a Ferrari Lute e esse AMG GT Ford elétrico, esses caras provavelmente não são do Ocidente então, né? Porque em lugar nenhum daqui a gente está vendo grandes volumes de venda. Será que esses caras estão na China? Vamos dar uma olhadinha. Meus amigos, de acordo com a Reuters, na China, as vendas da Porsche, considerando todos os veículos, caíram 26% em 2025, vindo de uma outra queda assustadora de 28% em 2024. Em 3 anos, o volume de automóveis vendidos da Porsche caíram pela metade, pessoal, pela metade. E não é isolado. BMW e Mercedes tiveram dificuldades similares no território. A gente está vendo uma queda de aproximadamente 12,5% na BMW e 19% na Mercedes só no último ano. Tem mais uma notícia, vocês estão vendo aí na tela. A Porsche, por conta dessa queda das vendas, está fechando 1/3 das suas concessionárias na China. Meus caros, isso não é uma luz amarela para Ferrari ou para Mercedes. Isso é um alerta vermelho com o contador Geiger travado no máximo. Porsche, meus amigos, é quase um índice Big Mac no segmento de luxo. Não dá para ignorar, porque a gente sabe que é uma marca que faz a lição de casa com muito cuidado. Mas calma que piora. Você lembra do Xiaomi SU7 ou Taycan Piratex, aquela cópia com um farol ali meio de McLaren 570S? Lá na China, né, esse carro ele começa o equivalente a 33 mil euros na conversão, né, uma versão de 315 cavalos. Sabe quanto que custa a versão de 1.548 cavalos do Xiaomi SU7? 64 mil euros. Você me ouviu direito, mais de 1.500 cavalos por 64 mil euros na China. E você sabe por quê? Todo mundo na indústria sabe, porque potência é barata e fácil no mundo do carro elétrico. É meter bateria e paulada, cara, só meter freio já era. Potência é commodity num carro elétrico e o comprador no mundo inteiro, especialmente na China, sabe muito bem disso, turma. Sabe quantos SU7 a Xiaomi vendeu na China? 26.826 unidades no ano. Não, só em abril. Em 2025 inteiro, turma, a Xiaomi vendeu 258 mil unidades do SU7 só na China. A gente tá falando, cara, isso dá quase 16 vezes mais do que a Porsche vendeu Taycan no mundo inteiro no ano passado.
E você acha que não dá para piorar? Não, dá para piorar muito, porque não vai ficar só por lá não, pessoal. O presidente da Xiaomi, que é o William Lu, já confirmou, 2027 vai ser o ano oficial da introdução dos carros elétricos da Xiaomi no mercado europeu, incluindo o SU7. Esse é o meteoro que mostra que as marcas europeias jamais deveriam ter entrado nessa guerra dos veículos elétricos de alto luxo. E aí, com esse meteoro gigante em rota, eu pergunto para você, faço a provocação, aonde está o valor agregado que justificaria alguém a pagar tantas vezes mais que um SU7 por uma Ferrari Lute, por um AMG GT 4-door elétrico? Se você me disser que não, porque o comportamento dinâmico da Ferrari, da Mercedes é outra coisa, os chineses não têm tradição, você tem razão no seu argumento, mas eu te falo, quem está interessado em comportamento dinâmico não quer um carro de 2,5 toneladas. Isso não pertence a esse mercado, meus amigos. E aí, se você me disser que não, mas eles topariam pagar mais por uma Ferrari ou por uma Mercedes por causa do valor do legado da marca, bom, aí eu lamento te informar, porque o desinformado é você. Porque a pergunta natural que nasce da sua pergunta é, tá, e o valor desse legado da marca aí que você está falando? Esse valor histórico da marca está ancorado em qual tipo de carro? A má notícia, meus amigos, é óbvio. O comprador da espaçonave da Xuxa que vai adotar esses carros como a Lute não existe. O que existe é uma clientela que não vê sentido em aportar um investimento desse calibre com um markup tão agressivo em um super sedã ou um super SUV elétrico custando tanto. Lembra que eu te falei, o cliente é bem informado. Ele pode até não saber muito de ficha técnica, mas ele sabe que no mundo de carro elétrico, performance é barata, performance é commodity, porque a gente tem um monte de carro chinês com 500, 600 cavalos custando pouco dinheiro. Qualquer marca chinesa consegue fazer um sedã de 700 cavalos por metade de um Taycan. Na verdade, como a gente viu, eles conseguem fazer um Xiaomi SU7 Ultra com quase 500 cavalos a mais que a Ferrari Lute, custando quase 10 vezes menos que uma Lute, meus amigos. O mercado está gritando essa mensagem na cara da indústria ocidental há pelo menos 3 anos. Um super sedã elétrico pode ter 500, 700, 1.000, 3.000 cavalos, tanto faz. O ponto de corte é que esse carro ele precisa custar muito menos de $100 mil se ele quiser ter a esperança de ser competitivo. E eu sei, automaticamente isso significa que é uma conta excludente para quase todas as marcas de luxo ocidentais que querem aí se meter a jogar o jogo do carro elétrico. Então, pessoal, a conclusão que esses executivos infelizmente não conseguem chegar é triste e inevitável. Não é que a Lute ou a AMG GT 4-door elétrico não são para mim ou para o público tradicional de Mercedes e Ferrari que esse cliente vai chegar. Não, na verdade é bem o contrário, é muito triste. É a Mercedes, a AMG e a Ferrari é que não são para esse público novo. Esse público novo está consumindo esses produtos elétricos de alta performance em linha reta em outras marcas porque eles não veem valor percebido em produtos dessas marcas tradicionais. Essas marcas ocidentais de luxo nunca vão conseguir justificar um preço nesse segmento. Então essas marcas ocidentais tradicionais, elas nunca tiveram a menor chance nessa brincadeira aí de fazer carro de alto luxo elétrico. Quem ficar insistindo em dar murro em ponta de faca vai quebrar. Agora, eu quero que vocês olhem com muita atenção para esses dois carros aí que vocês estão vendo nas fotos e digam para mim, para qual público eles estão desenhando esses carros? É para os europeus? É para os americanos? Ou é para os chineses? Vocês conseguem entender a esquizofrenia da indústria atualmente? Essas marcas, pessoal, estão se comportando como se fosse um ex-marido que ainda está apaixonado pela ex-mulher que já está casado com uma outra pessoa e já tem meia dúzia de filhos e já tem uma vida completamente diferente. Essas marcas que a gente gosta, BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, estão virando as costas para o público europeu e americano e tentando fazer de tudo para conquistar o mercado chinês que está ali pagando metade, 1/3, 10 vezes menos por alternativas elétricas locais de lá da China, com performance similar, que não estão nem aí mais para essas marcas tradicionais do lado de cá, caras. E aí quando a gente olha para esses carros, os jornalistas que querem sair pela tangente, né, porque não querem ali se indispor com os executivos da marca, que muitas vezes levam pro pessoal críticas, né, aí esses jornalistas vão usar expressões ali como controverso, divide opiniões, design é gosto pessoal. Cara, vamos lá, qualquer um que olhar pro carro e olhar para você nos olhos na sequência, meus amigos,
fatalmente não tem jeito bonitinho. O pensamento vai falar alto, mas não tem jeito. A Ferrari Lucci é uma desgraça pro legado do design de Maranello, porque esse carro poderia ter um logo da BYD que não pareceria uma ideia fora do lugar. Isso nunca aconteceu antes na história da Ferrari, da mesma forma que eu nunca vi o Luca de Montezemolo tão decepcionado com o lançamento como esse. Ele é uma personalidade. Eu diria que ele é a única pessoa imediatamente abaixo do Enzo Ferrari com uma relevância tão grande na história da Ferrari. A decepção dele. Os italianos não conseguem esconder. Dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo. Ma lo possiamo dare? Spero che si tolga il cavallino almeno da quella macchina. Na Lucci a gente tem um carro enorme, mais de 5 metros de comprimento, quase 2 metros de largura. Só que esse carro é tão mal resolvido de proporções que a silhueta e a ideia geral da carroceria ficou quase idêntica ao Nissan Leaf Concept, turma, com os toques de Dodge Daytona elétrico. É até difícil, dói pra mim dizer isso, caras. Esse conceito da Lucci de tentar ser um iPhone, né, sobre 4 rodas, isso faz sentido para um produto pequeno e relativamente acessível como um Honda E. Não para uma Ferrari, caras. A gente está falando de um carro de 550 mil euros. Como eu falei, aqui certamente vai chegar passando os 7 milhões de reais. Que sejam 6 com facilidades tributárias. É muito dinheiro. Então, e claro, tenha isso em mente. Não é que a Lucci é feia em si. Como automóvel, é aceitável, é razoavelmente bonito. Só que o problema é que em nenhum planeta esse carro se parece com um carro de 7 milhões de reais. Ele não tem o porte, não tem a postura de um carro de uma marca exótica. E a Lucci poderia ter um V12 aspirado da SP3 Daytona, não ia mudar, o elefante ia continuar na sala do mesmo jeito. Então a gente tem um problema de produto que é muito mais grave do que a simples existência de uma Ferrari elétrica. A gente está falando de uma afronta em níveis muito mais profundos do que simplesmente a existência de um powertrain elétrico, né? Mas claro, isso também significa que você não consegue enxergar uma Ferrari nesse veículo em nenhum ângulo, né, caras? Então, beleza. Tem umas coisas que a gente até simpatiza ali, né? As portas ali de abertura suicida, né? Tem gente que gostou daquelas lanternas traseiras que estão ali na régua preta, que lembram a 360 Challenge Stradale, mas pra mim parece que tem uma 360 Challenge Stradale nascendo da traseira de um SUV chinês, na verdade. Mas enfim, mas eu até simpatizo com a tentativa. Mas é tudo insuficiente para salvar a caipirinha, porque a forma do carro em si já é problemática e não é Ferrari sob nenhum ângulo. E aí tem um amigo meu, designer, que atua na indústria, que me chamou a atenção para uma outra coisa. O raio do corner da traseira, ali, aqui na traseira, ele ficou muito brusco perto da lanterna traseira. Então, quando você olha o carro ali em 3/4 traseiro, fica parecendo que a traseira tá meio esmagada ou distorcida ali no canto. Para falar em português mais fácil, sabe aquelas frases de pintura de caminhão que o cara escreve à mão, aí ele descobre que tá acabando espaço aqui, e aí ele começa a esmagar as letras ali? É mais ou menos isso que aconteceu no raio desse corner aí. E eu não sou designer, mas tem um outro elemento que me incomoda muito e eu consigo entender como que o design chegou a essa solução ruim. O quanto de chapadão de lata de carroceria a gente tem entre o topo da roda traseira e a linha de ombro ali na traseira. A consequência desse chapadão gigante aí de lata que você vai ver em um carro como um Cobalt é porque essa linha de cintura começa já muito alta ali na frente, e aí, como a gente está falando de um SUV e a Ferrari quis essa linha de cintura ascendente, né, ou seja, subindo em direção à traseira, de alta, ela termina em astronomicamente alta. Tanto é que se você olhar na lateral do carro, você tem aquele recurso preto ali na base, na caixa de ar, para tentar deixar a silhueta mais esguia. Sem esse recurso, pessoal, a porta ia ser um verdadeiro chapadão nos Guimarães. É realmente uma lateral grosseira que precisou muito desse recurso para deixar um pouco mais esguio a percepção visual, né? Agora o interior, em boa parte, eu já analisei no vídeo que a gente publicou há 2 meses, quando o interior da Lucci foi revelado. Então não vou adicionar muita coisa, exceto os bancos e os painéis de porta que, olha, eu gostei de verdade, né? Não é que eu tô querendo fazer um carinho depois de bater tanto. Ficou bem executado, bem pensado. Tem um toque retrô de Ferrari ali dos anos 80, começo dos anos 90, especialmente nesse tom clássico caramelo, né? Então a tapeçaria ajudou muito a trazer um conforto de Ferrari, uma sensação de Ferrari um pouquinho de volta, né? Porque se olhar ali para a área central do painel, o console ali, tudo aquilo lá podia estar num Mini Cooper, né? Agora, se olhar ali o volante, os bancos, as portas, ok, isso aí realmente ficou mais Ferrari, ficou um retrô elegante, né? Agora, se vocês perguntar por que eu não estou me debruçando na parte técnica da Lucci, né?
é porque, cara, eu dei uma olhada e realmente a gente não tem nenhuma revolução técnica. A imprensa fez ali um certo away, né, com a arquitetura de 800 volts, que vai permitir recargas ali em 15 minutos de 20 a 80, mas como eu falei, né, isso não é novidade. A Porsche já trouxe isso aí há 5 anos atrás, né? Então não é obrigação para esse tipo de segmento uma arquitetura de 800 volts, né, que também está na Mercedes. A mesma coisa vale para uma estrutura em alumínio, uma plataforma exclusiva, cheia de peças fabricadas por meio de extrusão, né? E essa capacidade de vetorização de torque instantâneo, de torque negativo dos motores elétricos. Isso aí, inclusive, a Mercedes tinha apresentado já há quase 15 anos ali com o conceito elétrico do SLS, né? Então nada disso é novo, tá, gente? E na parte das baterias, que seria importante, a gente tem lá um belo conjunto de baterias, tem uma densidade energética interessante, né, na casa ali de 300 watts-hora por quilo, né, e se você olhar o Taycan, por exemplo, são 260, né, watts-hora por quilo, mas não chega a ser assim uma revolução, é uma evolução que está dentro aí da indústria. Por exemplo, se você olhar aí o BMW Neue Klasse, que é um segmento mais acessível, né, seria um Série 3, a gente já tem 275, então não é assim, vocês entendem, não trouxe nada de realmente novo, né, e potência, como eu falei, é commodity em elétricos, então whatever, né, a gente tem 1049 cavalos na LUT, 1169 no AMG. Agora a parte que é importante e que lógico todo mundo fala na diagonal, peso está acima das 2 toneladas. Então 2.260 quilos na LUT, 2.460 quilos no AMG, né? No final do dia, pessoal, a gente já meio que sabe onde é que tudo isso vai dar. Vai vender pouco, a AMG, do alto daquela arrogância dos executivos, vai acusar a comunicação e o marketing, vão dar a entender que os compradores aqui não souberem enxergar e valorizar o produto perfeito deles, né? E certamente a gente está falando do primeiro e único carro 100% elétrico da Ferrari. Em algum momento vão ter de colocar essa LUT como um passaporte obrigatório para os novatos no mundo da marca, né? Aquele pessoal interessado numa versão esportiva ali, quer ter uma locação, então você tem que ter carreira, ó, tá aqui a LUT para você, toma um café e não sei o que. Vão diluir o prejuízo ali meio que na escala do tempo, não vai ser eliminado, mas não tem jeito, pessoal. Se você gostou desse vídeo, eu faço um convite para você. Considere ser um membro do canal, escaneando esse QR Code no canto da tela, escolhendo a opção seja um membro na página principal do canal do Flatout. Escolhendo ali um plano, você vai ter acesso a vários conteúdos exclusivos que eu estou produzindo aqui na Suécia. Por exemplo, com o meu S2000, teve vários vídeos que eu soltei recentemente, né? Vários upgrades foram feitos. E lá no Brasil, eu vou trazer para vocês as evoluções da restauração da minha Alfa GTAM. Estou indo para o Brasil, inclusive, semana que vem, e vai ter várias novidades, né? Mas o principal é que a sua contribuição é fundamental para me ajudar cada vez mais, produzir mais vídeos interessantes por aqui. E lógico, se você gosta das nossas camisetas, dos nossos adesivos, dos nossos badges, você consegue adquirir tudo em loja.flatout.com.br com os nossos parceiros e amigos Interlakes, que também tem vários pôsteres sensacionais. É isso, pessoal. Prometo para vocês que o próximo vídeo vai ser coisa mais interessante, porque é a nossa boa e velha cultura automotiva de uma era que a indústria ainda ligava para quem gosta de carro. Um abraço para vocês e até a próxima.